É sempre um perigo usar o tempo que precisar. Então, vamos tentar a mensagem completa num tempo mais reduzido, porque mencionei ontem aos pastores que, falando no Quênia, quando lá fui a serviço da Aliança Batista Mundial, eu perguntei à pessoa que me recebia quanto tempo eu tinha para falar. E ela disse: seu sermão pode levar de 3 a 4 horas. O que foi melhor do que no Camboja. Cheguei à cidade de Phnom Penh, o presidente da Convenção Batista Cambodiana estava me aguardando no aeroporto, levou-me ao hotel, e eu perguntei a ele: olha, amanhã eu sei que haverá este trabalho com todos os pastores e líderes, eram 63 pastores e líderes, e eu tenho 2 perguntas para o colega. A primeira é a seguinte: pastores e líderes, quem são os líderes? São diáconos, professores da escola bíblica dominical. Ele disse: não, tudo é pastor. Eu disse: bom, se é tudo pastor, por que tem pastores e líderes no título? Porque nós só consideramos e chamamos de pastor quem já é pastor há pelo menos 39 anos. Então, todos são pastores, mas com o título de pastor você tem que ter pelo menos 39 ou 40 anos de ministério. A segunda pergunta: quanto tempo eu tenho para a minha palestra amanhã? O senhor tem 8 horas. Eu disse: 8 horas? E os outros colegas? Não, na realidade, o senhor vai ser o evento. E assim foi. Eu entrei no meu quarto de hotel, vi tudo aquilo que eu havia preparado e fiz uma divisão de 8 blocos de 1 hora cada, para poder cobrir as 8 horas. E ainda faltou tempo. Então eu espero que hoje não falte tempo, pastor. O que o senhor disse é um perigo para usar o tempo que eu quero. Até eu tenho medo, está entendendo? Porque eu mesmo não aguentaria me ouvir durante tanto tempo. Certa ocasião eu estava no consultório médico com a minha filha caçula, a Denise, e alguém se referiu a mim, como o colega fez agora, o doutor Fausto. Aí perguntaram a ela: o seu pai é doutor? E ela, coitadinha, era pequenininha ainda, né? E ela também ouvia na igreja: doutor Fausto, pastor doutor Fausto. Seu pai é doutor de quê? Ele é doutor de Bíblia. Médico de Bíblia. Para muita gente aquilo foi algo assim inconcebível. Mas aqui estamos juntos. Aqui estamos juntos. Na primeira igreja batista de Manaus, celebrando quantos anos? 125. E como eu disse desde ontem aqui para os pastores, ontem à noite, hoje pela manhã, digo agora, somente este fato, tão somente este fato, de celebrar 125 anos de história, faz desta igreja uma igreja vitoriosa. Somente isso, mais nada. Quantas igrejas já desapareceram ao longo da história por várias razões, como eu disse hoje pela manhã. As igrejas não desaparecem, elas vão se agrupando com outras igrejas, vão se mesclando, na medida em que certas comunidades, por comunidade eu entendo certas áreas, certas vizinhanças, vão exigindo que as pessoas se mudem. Hoje pela manhã contei o exemplo da cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo, onde eu nasci e me criei, e muitas vezes nós, nos cultos da nossa igreja, como das demais igrejas locais, víamos famílias saindo de Bauru para a cidade de São Paulo, para outras cidades, por causa de novas oportunidades de estudo para os filhos. Àquela época não tínhamos, como hoje Bauru tem, grande centro médico e odontológico, de grande realce dentro do Brasil e do mundo também. Não era assim naquele tempo. Então, muitas famílias, em determinado momento,
tinham de deixar a cidade e ir buscar a cidade de São Paulo e outras para a educação dos seus filhos e oportunidade de trabalho. Então as igrejas não somem, elas simplesmente vão se mesclando com outras igrejas a partir da saída dos seus membros para outras oportunidades. Mas esta igreja está aqui há 125 anos. E hoje, entendo eu, é o dia do aniversário da igreja, não é verdade? Hoje é o dia do aniversário da igreja. É o dia do seu aniversário, meu irmão, minha irmã, membro da primeira igreja batista de Manaus. É o dia do seu aniversário. Você pode dizer com muito orgulho: eu tenho 125 anos. E se alguém lhe perguntar, mas como pode, com esse rosto tão jovem? É um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Esta igreja chegar neste dia do seu aniversário. 125 anos. Vire-se para alguém ao seu lado. Eu sei que é o tipo da coisa que muita gente gosta, né? Virar para o lado, cumprimentar, dizer isso, dizer aquilo. Eu também não gosto, mas vamos em frente, vamos fazer. E diga para a pessoa ao seu lado: feliz aniversário. Feliz aniversário, pessoal. É isso aí. Feliz aniversário. Para a irmã também que está longe, feliz aniversário. É isso aí. Para vocês da banda aqui, feliz aniversário. Vamos aproveitar que a gente faz o que não está gostando, que é falar assim para o irmão do lado. Vamos dizer também: você nem parece que tem 125 anos. Fala aí. Você nem parece que tem 125 anos. E a última pergunta que você vai fazer para a pessoa ao seu lado: que tipo de chá você está tomando para chegar a essa idade? Vamos lá. Que tipo de chá você está tomando? É o hortelã, carqueja, boldo, eu não sei. Mas vocês se parecem jovens demais. Olha o Ezequias aqui, dá uma olhada. Trazendo tanta música para nós, é ou não é verdade? É isso aí. Muito obrigado, ministro Ezequias, pela inspiração musical destes cultos. A vocês do coro misto, que têm trazido tanta alegria ao nosso coração, trazendo a música do céu para nós. E é isto que nos enche de espiritualidade. É o Espírito Santo usando vocês, o Ministério de Música da igreja, para nos abençoar. A mim, a Adione, a todos nós. E a Adione e eu nos sentimos assim muito honrados, muito felizes com esta oportunidade, pastor Norton, nosso casal pastoral, ele e sua esposa, irmã Alice, muito obrigado, porque vocês nos estão proporcionando esta grande alegria. Alegre também em ver o nosso querido pastor Miguel Orvati, que é um dos líderes do trabalho batista no Brasil, reconhecido em qualquer ambiente batista entre nós e nessa cidade de maneira muito particular. Pastor Miguel, que bom que o senhor está aqui. Fui pastor do seu filho lá na Igreja Batista da Liberdade. Fui pastor do seu sobrinho Miguel Orvati, sobrinho, diácono da Igreja Batista da Liberdade também. Então, tenho pelo pastor Miguel Orvati uma grande admiração e consideração pela sua seriedade como homem de Deus, pela sua dedicação ao ministério da palavra. Deus o abençoe. Continue abençoando o colega e toda a sua família. E mais uma vez eu digo, parabéns, Primeira Igreja Batista de Manaus. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe o nosso pastor e esposa. Deus abençoe todo o ministério pastoral desta igreja, o seu ministério de música, outros ministérios como educação cristã e demais que eu talvez não conheça. Deus abençoe cada família da igreja. Deus abençoe cada membro da igreja. Deus abençoe você que está conosco neste culto. E Deus abençoe você também que participa do culto através
da sua transmissão online. Eu disse hoje pela manhã que nós não temos aqui duas igrejas, dois auditórios, a igreja online e a igreja presencial. Nada disso, é uma coisa só. No presencial, online, é o mesmo Espírito Santo que nos guia. Por isso nós somos uma única congregação nesta hora, a congregação daqueles que reconhecem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador pessoal. E se por alguma razão, você que me ouve neste momento, seja aqui ou aí, online, ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador pessoal, que você não saia deste culto sem que isto aconteça. Que você tome esta decisão de todo o seu coração, porque o coração está sempre buscando o Senhor. Uma das perguntas, talvez a pergunta mais difícil que eu já recebi na minha vida, foi do alto dos meus 23 anos de idade. Pastor da primeira igreja batista de Copacabana, na cidade do Rio, onde fui seminarista por 4 anos e depois pastor por 3 anos, quando terminei o curso teológico no Seminário do Sul. A igreja, por coincidência, estava sem pastor e então ela me convidou para permanecer agora como pastor. E um dia, depois de um culto, alguém me disse: uma senhora quer falar com o senhor. Eu disse: pois não, aqui está ela. Eu: pois não, minha senhora, o que é que eu posso fazer, em que eu posso ajudá-la? E aí veio a pergunta complicada. Vocês vão até achar que eu estou exagerando. Ela me perguntou: o que é que eu devo fazer para ser salva? Alguém pode dizer: mas pastor Fausto, pelo amor de Deus, isso é pergunta complicada para quem é pastor? Não deveria ser, mas para mim foi por uma única razão. Não é que eu não soubesse uma resposta ou não desse uma resposta. É que naquele momento eu senti o peso da responsabilidade de que o destino eterno dela estava nas minhas mãos. Eu senti isto naquele momento. Se eu não souber responder, se o Espírito Santo não me ajudar, esta é uma oportunidade, talvez única, que ela está tendo, porque eu não sei o que vai acontecer com ela ou comigo daqui a 1 hora, por exemplo. Eu tenho agora a oportunidade de levá-la a Cristo, mas eu quero fazer de uma forma que ela entenda. Pergunta mais difícil que eu já recebi: o que eu preciso fazer para ser salvo? E você talvez já tenha recebido essa mesma pergunta. Tem um colega de ministério que ele é tão jeitoso para o evangelismo pessoal que ele vai chegando perto da pessoa. Ele nunca viu a pessoa. Entra numa padaria, por exemplo, entra num boteco qualquer da vida, chega ali, vai chegando perto, vai se encostando, finalmente se encosta e começa a evangelizar a pessoa. Ele tem o dom do evangelismo pessoal, que eu considero um grande dom, porque não é simples. Às vezes entregar um folheto é difícil, mas meu irmão e minha irmã, nós não sabemos quantas pessoas ao nosso lado, a começar na família, entre os amigos, entre os colegas de escola, entre os colegas da universidade, entre os colegas de trabalho, quantas estão naquele momento sem dizer uma única palavra, clamando como aquela senhora fez comigo: o que é que eu preciso fazer para ser salva ou salvo? Então que Deus faça de você e de mim vasos de bênçãos das mãos dele. Que nós possamos transmitir a palavra de Deus
com coragem e no poder do Espírito Santo. Porque, afinal de contas, como vimos hoje pela manhã, uma igreja vitoriosa é aquela que obedece à liderança do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, como vimos também hoje pela manhã, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nenhum de nós se aproximou da cruz que não através do Espírito Santo. Isso aconteceu comigo, tendo nascido, sido criado num lar cristão, filho de pastor, mãe igualmente crente ao Senhor, mas eu também precisei de vir a Jesus pessoalmente. E foi o Espírito Santo que me levou lá. O pregador, como eu disse hoje pela manhã, foi o saudoso cantor Luiz de Carvalho, tanto para mim quanto para Dione, lá no Rio de Janeiro, quando estávamos separados por quilômetros e não nos conhecemos até que chegamos aos nossos 18, 19 anos de idade. Mas, na realidade, o que Luiz de Carvalho foi um instrumento. O Espírito Santo é que fez a obra da conversão. Então, que cada um de nós, crente em Cristo Jesus, cada um de nós que tem uma vida vitoriosa, de fato, coloque esta vida a serviço do Senhor. Que o nosso testemunho seja testemunho. Uma vez eu estava numa padaria comprando pão, claro, se você está numa padaria, no mínimo você vai comprar um pão. Então desculpem toda essa divagação em cima do pão. E eu estou na fila e eu ouço aqui esta pessoa conversando com alguém no balcão, e essa pessoa diz: você conhece fulano de tal? Conheço. Foi batizado numa igreja domingo passado. O outro disse: não diga. Rapaz. Ele virou crente. Ao que este aqui respondeu: crente como ele, até eu posso ser. Ali eu não estava ouvindo um testemunho, eu estava ouvindo o que a minha sogra diria, um tristemunho. Aquele testemunho não tinha nada. Alguém dizer, crente como o Fausto, até eu posso ser, isso não é testemunho. Isso é um testemunho. Testemunho é quando alguém diz: mas que coisa, hein? Eu não sei o que é que existe naquela vida, mas uma coisa eu sei, eu quero ser igual àquela pessoa. Mas, para tanto, é preciso que nós tenhamos o mesmo testemunho que encontramos em João, no capítulo 9, daquele cego que foi curado por Jesus. Quem foi que lhe curou? Não sei. Qual o nome dele? Não tenho a mínima noção. De onde ele veio? Sei lá. Para onde ele foi? Aí é que eu não sei mesmo. Então você não sabe nada. Eu só sei uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Nós, como crentes em Cristo, precisamos de dar esse tipo de testemunho. Eu era assim. Com Jesus eu sou hoje o que eu sou. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja em Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 10, ele diz uma frase que para mim deve estar no nosso coração como crentes: eu sou o que sou pela graça de Deus. Porque esta graça não trabalhou em vão para comigo. Meu irmão, diga isto você, diga isto minha irmã: eu sou o que sou pelo favor imerecido de Deus. Pelo favor imerecido, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se a salvação dependesse de obras, Deus estaria encostado na parede o tempo todo.
eu preciso ser salvo, eu mereço ser salvo. Deus já cortou isso da raiz. Pela graça sois salvos. Nada de obras. As obras são preparadas por Deus para que nelas nós andemos. Mas somos salvos pela graça. Cada um de nós é o que é pela graça de Deus. Então, mais uma vez eu digo, parabéns, Primeira Igreja Batista de Manaus. Parabéns. A você, meu irmão, a você, minha irmã, a vocês, irmãos e irmãs visitantes, que muito nos honram, muito nos alegram com a sua presença nesta noite. Parabéns a você também, que você está participando de um momento tão especial na vida desta igreja. Bom, terminado tudo o que eu disse, agora vamos ao sermão. Talvez você não vá me dizer, mas esteja pensando, não é possível que esse homem gastou uns 10 minutos ou 15 e não era o sermão ainda. Lembrei-me de um dos nossos pastores, cuja netinha de 4 anos foi à igreja, e ele nos contou isso. E depois perguntaram, e aí, como foi o sermão do vovô? E ela disse, ele pregou, e pregou, e pregou, e pregou. É tudo que ela podia dizer, a emoção era tanta, não é? Que ela não tinha mais nada a dizer. Mas vamos lá. Uma igreja vitoriosa. Primeira Igreja Batista de Manaus. Vitoriosa porque ela proclama uma mensagem vitoriosa, como os vimos ontem à noite. A mensagem desta igreja é uma só. Mensagem breve, objetiva. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pronto. Com esta frase, nós estamos sintetizando tudo aquilo que esta igreja tem proclamado há 125 anos. E continuará a proclamar, porque o Espírito Santo não deu a esta igreja e a nenhuma igreja no mundo todo outra mensagem que não seja esta. Nós proclamamos Cristo crucificado. E quem crê nesse Cristo crucificado, conhece o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pode ser escândalo para alguns, pode ser loucura para outros, mas, diz o apóstolo Paulo, para aqueles que creem, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a Primeira Igreja Batista de Manaus é uma igreja vitoriosa, porque proclama uma mensagem vitoriosa. A Primeira Igreja Batista de Manaus é uma igreja vitoriosa, porque ela obedece à liderança do Espírito Santo. Eu me debati, pastor Norton, entre porque ela obedece à liderança ou ouve a voz. Confesso que eu gastei algum tempo tentando saber exatamente o que usar. Mas cheguei à conclusão que obedecer à liderança, na minha visão, extrapola a ouvir a voz por uma única razão. Você pode ouvir a voz e não obedecer à voz. Quantas vezes nós mesmos, na nossa vida cristã, ouvimos a voz do Senhor, mas não obedecemos a ela. Então não é uma questão de obedecer apenas, mas de seguir a liderança, submeter-se à liderança do Espírito Santo. Na minha própria vida, em vários momentos, olhando hoje retrospectivamente, e a vida em retrospectiva é mais bem vivida, sabemos isso,
no momento, às vezes, não vemos tudo. Depois que passa o tempo, você olha e diz, olha, por incrível que pareça, até naquele desacerto, Deus encontrou uma forma de acertar. Mas para mim, ouvir a voz e obedecer à liderança do Espírito Santo, optei pela segunda possibilidade. Não é só ouvir, mas é ouvir e submeter-se à liderança do Espírito Santo. E nós podemos, como eu individualmente posso fazer isso e faço, me lembrar de vários momentos quando eu tive a nítida, clara percepção do que o Espírito Santo queria, mas entendi que eu sabia mais. E depois, claro, tive que encarar as consequências de não ter me sujeitado à liderança do Espírito Santo. E todo e qualquer concerto feito por Deus foi obra única e exclusiva da graça de Deus. O mesmo acontecendo com você, meu irmão, e com você, minha irmã. Mas devemos nos sujeitar, obedecer à liderança do Espírito Santo. E vimos hoje pela manhã que essa liderança do Espírito Santo, ela começa pela atuação do Espírito Santo na nossa conversão. Nós fomos trazidos à cruz pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há uma única pessoa que tenha se aproximado da cruz, a não ser através do Espírito Santo. E nesta oportunidade eu quero refletir sobre um outro ângulo desta mesma ideia, qual seja a presença e a atuação do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo no nosso amadurecimento espiritual. É Ele que nos conduz a cada dia e em cada momento. Uma igreja vitoriosa, porque ela obedece à liderança do Espírito Santo. E eu quero ler mais uma vez Atos no capítulo 16, versículos 1 a 10. Atos 16, 1 a 10. Foi o texto que nós lemos hoje pela manhã. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo mais uma vez passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia,
concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Os irmãos recordam que pela manhã eu levantei uma pergunta: como é que pode o Espírito Santo proibir alguém de fazer aquilo para o que ele, Espírito Santo, havia chamado a pessoa? Olha, chama o apóstolo Paulo para pregar, chama Timóteo para ir com o apóstolo Paulo, e diz: não, lá você não prega. Não, mas eu quero entrar na Ásia. Não, não vai entrar. Mas eu quero pregar em Bitínia. Não, não vai pregar. Mas como é que pode? Eu estou obedecendo a tua liderança, eu sinto isso de maneira tão clara na minha mente, no meu coração. Não, não pode. A Bíblia diz claramente que o Espírito proibiu. O Espírito Santo não sugeriu: Paulo, espera um pouquinho. Não, não, proibiu. Agora, o interessante é que quando lemos a saudação de Pedro na sua primeira carta, o que é que ele diz? Ele fala dos crentes na Bitínia. Bitínia não era para Paulo, Bitínia era para Pedro. Era a estratégia do Espírito Santo. Por isso, nós obedecemos à liderança do Espírito Santo, porque quem tem a estratégia global, vamos assim dizer, é Ele. Nós não a temos. A nossa limitação humana é muito grande. Nós não vemos mais do que um palmo à frente do nosso nariz em qualquer situação de vida. É nada, nós não vemos nada. A gente às vezes se vangloria que está vendo isso, eu tenho uma visão, eu estou conseguindo ver tudo, mas não estamos não. Eu estou vendo de hoje para logo mais depois do culto, mas o Espírito Santo, ele já está me vendo daqui a algum tempo. Meu pai tinha um livro de teologia dogmática, e quando eu era adolescente eu peguei aquele livro para ler, não é? Claro, eu não tinha condição ainda de trabalhar os conceitos ali colocados. Mas uma grande pergunta eu tinha era sobre a eternidade. O que é eternidade? Eu imaginava aquela linha que não acabava nunca. A minha mente acabava e a linha continuava. A minha mente acabava e a linha continuava. E este livro que eu li me trouxe uma outra ideia de eternidade. Porque o autor imaginou a eternidade como um grande círculo e Deus no meio do círculo. Então Deus está aqui no meio deste círculo chamado história. Ele está vendo o mundo ser criado por Ele mesmo. Ele está vendo o povo sair do Egito pela liderança de Moisés. Ele está vendo a peregrinação no deserto. Ele está vendo todo o período dos reis, juízes, os profetas. Ele está vendo o Senhor Jesus, a encarnação, o Emanuel, Deus conosco. Ele está vendo o desenvolvimento da igreja. Ele está vendo o retorno do Senhor. Tudo está acontecendo no grande círculo. E a partir daquele momento, como adolescente, eu parei de me preocupar com a extensão da linha da eternidade. Eu passei a pensar no círculo. E hoje, e desde então, eu fico me pensando dentro daquele ciclo. Onde é que eu estou nesse ciclo? Eu só sei que está acontecendo. Então Deus está neste exato momento vendo-me nascer lá em Bauru. Mas Ele está vendo a volta de Cristo também. Ele está vendo o meu desenvolvimento como menino, como adolescente, como jovem, como adulto, mas está vendo o final de todas as coisas. É o círculo da eternidade. Então a minha preocupação
não é mais a preocupação de um adolescente. Até onde vai essa linha? Agora é um círculo. Há anos que eu penso apenas nesse círculo. E eu, parte do círculo, pela misericórdia de Deus, mas quem cuida do círculo é Deus, não eu. Eu procuro viver dentro do círculo, só isso. Aliás, se eu não viver dentro do círculo, ainda assim eu vou viver no círculo, porque quem sou eu para sair do círculo? E antes que eu dê um nó na minha própria cabeça agora, então vou ficar no círculo quietinho. Nada de pensar em outro círculo, só tem um. E no centro deste círculo está o nosso Deus. É o que nós vemos aqui. Quando o Espírito Santo proíbe o apóstolo Paulo, Timóteo, de irem a Bitínia como Paulo tanto queria, ele tinha certeza disso. Deus já tinha uma outra estratégia, que era enviar Pedro. Por isso Pedro saúda os nossos irmãos da Bitínia. Não era para Paulo, era para Pedro, porque o Espírito Santo tem a sua estratégia. Tem uma estratégia para a igreja dele, mas tem uma estratégia para a sua vida, tem uma estratégia para a minha vida também. Então, não me compete comparar-me a quem quer que seja. No nosso encontro com os pastores ontem, refletimos um pouco sobre isso. A partir de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque somos cooperadores de Deus. E o apóstolo Paulo procura tratar daquelas questões na igreja em Corinto exatamente neste assunto. Porque havia aquele grupo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Havia até um grupo mais espiritual, eu sou de Cristo. Quer dizer, Cristo virou um partido político dentro da igreja. Que história é essa? Paulo não colocou essa frase, hein, gente? Que história é essa? Mas eu acho que ele pensou isso também. Que ele disse, chega disso. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Um planta, o outro rega. Depois o outro vem, colhe o que este plantou. Enquanto ele colhe o que este plantou, ele também está semeando, regando, vem o outro e vai regar o que este plantou, vai colher o que este semeou. Mas Paulo, então, de uma maneira assim brutal, ele diz, quem planta não é coisa alguma. Quem rega não é coisa alguma. É uma palavra difícil, pense bem. Eu estou todo feliz que eu estou plantando, o Paulo está dizendo, não é coisa alguma. Eu estou todo alegrinho que eu estou regando. Não é coisa alguma. Ele diz, mas é Deus que dá o crescimento. Plantar eu posso plantar, regar eu posso regar, mas trazer vida somente Deus. Ninguém mais. Então, por que uma igreja vitoriosa? Porque ela obedece à liderança do Espírito Santo. É este Espírito Santo que vai trazer vida para a igreja. Você conheceu, pastor Norton, o Denton Lotz? Não apenas o conheceu, foi o intérprete de Denton Lotz na Assembleia da Convenção Batista Brasileira em 2006. E ele contou a nós lá na Aliança Batista Mundial que ele foi assumir um pastorado de uma igreja que outrora chegou a ter 5 ou 6 mil membros e estava agora com 10 membros. E a Dione e eu vimos esse tipo de situação em muitas igrejas.
Igrejas que outrora realizavam 2 cultos pela manhã, nós fomos membros de uma igreja que estava reduzida a 11 ou 12 pessoas, e das quais ela e eu éramos os mais novos. Já imaginaram isso? Pastor Fausto é o caçula da nossa igreja. Gente, será que é uma igreja só de Melquisedeques? É um negócio para a gente imaginar. E ele, ao tomar posse nessa igreja, ele nos contou depois, que o primeiro sermão dele foi: Deus quer trazer vida a esta igreja morta. Tem que ter coragem, não é? Tem que ter muita coragem. Mas ele teve essa coragem, porque sentiu que era aquilo que Deus queria que ele dissesse àqueles irmãos de uma igreja que outrora foi tão vigorosa e agora estava reduzida a poucas pessoas. Obedecer à liderança do Espírito Santo como igreja vitoriosa. Pelo trabalho que o Espírito Santo faz na nossa vida, no nosso amadurecimento espiritual. Nós lemos em João, no capítulo 14, versículos 15 e 8, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, que é uma tradução para Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Este conselheiro é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês, ele estará em vocês. O Espírito Santo não apenas vive na Primeira Igreja Batista de Manaus, ele está com a Primeira Igreja Batista de Manaus. E Jesus conclui dizendo: eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Depois em João 16, 12 e 13, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Toda vez que eu leio este versículo 12, pastor Norton, pastor Rodrigo, ministro Ezequias, demais pastores aqui presentes, irmãos e irmãs, toda vez que eu leio esta frase, tenho ainda muito que dizer, mas eu não vou poder dizer que vocês não vão suportar. Eu um dia quero pregar um sermão só sobre esta frase. O título vai ser O Cristo Entalado. Está aqui, ó. Ele está querendo falar, mas não vai dar. Ele diz: eu tenho muito, mas não dá. Porque se eu disser, vocês não vão aguentar. Então vamos parar aqui. Eu não vou parar, estou dizendo, estou imaginando, né? Vamos parar aqui. Ele diz: quando o Espírito da verdade vier, ele guiará vocês a toda a verdade. Toda a verdade. Eu uso este versículo para qualquer tipo de busca que eu tenha na minha vida. Lembrando-me do pastor Dr. John Kivit, que foi nosso professor de sistemática lá nos Estados Unidos, e ele disse que certa vez ele estava com um grupo de alunos, foram todos eles fazer um projeto missionário. No meio da madrugada o carro parou, escuro, pegaram uma lanterna, tentaram ver alguma coisa, mas não descobriam nada. O que há de errado com o carro? Porque carro tem esse negócio, né? Ele sempre quebra na hora que não pode quebrar, na hora que você vai sair, no meio de uma estrada onde você nunca esteve. E então o pessoal ficou maluco. O
os alunos, né? O que nós vamos fazer? Abre aqui, abre o capô, vai lá atrás, vê aqui embaixo, nada. Aí o doutor Kiewit disse o seguinte: olha, vamos orar. Aí os alunos espantaram: doutor, orar? Nosso problema é o mecânico. E a resposta dele, ele disse em nossa classe, tem me acompanhado desde então. Ele disse: olha, gente, Jesus não é o médico dos médicos, Jesus não é o mestre dos mestres, ele é também o mecânico dos mecânicos. E a Bíblia diz que ele vai nos guiar a toda a verdade. Precisamos que o mecânico dos mecânicos nos ajude neste momento. E ali mesmo ele fez uma oração para que o Espírito Santo revelasse qual o problema do carro. E ele disse que do zero surgiu lá uma ideia. E foram checar aqui, checar ali, e era verdade. O carro voltou a funcionar e eles continuaram a viagem. Essa experiência está comigo já há muitos anos. Quando eu enfrento situações que eu realmente não sei como é que eu entrei nelas, né? Como você entra num beco sem saída, ou num mato sem cachorro, não é verdade? E alguém já inverteu, entrar num beco sem cachorro e no mato sem saída? Seja uma ou outra, você precisa daquele que é o Espírito de toda a verdade, para abrir os seus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Não foi o que Eliseu pediu a Deus sobre Geazi? Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço. E ele então, Geazi, pôde ver que entre o exército que estava aqui e eles que estavam aqui, havia anjos. Havia mensageiros de Deus. Então, em situações, quando nós nos perguntamos, e agora? O Espírito Santo, ele está em nós e está conosco. Senhor, abre os meus olhos, porque Tu és o Espírito de toda a verdade. Mas o Espírito Santo tinha, como eu disse, a sua estratégia. Pensemos, por exemplo, na cidade de Filipos. Foi a primeira comunidade cristã organizada em torno do ano 50 depois de Cristo. Quando pensamos em Tessalônica, tudo isso na Macedônia, porque a palavra do Senhor a Paulo foi esta: passa a Macedônia. Foi a visão que ele teve. E ele foi obediente à visão celestial. Filipos, ali havia, no ano 50, a primeira comunidade cristã. Para a igreja em Tessalônica, ele escreveu 2 cartas. E nós sabemos como Paulo foi perseguido em Tessalônica. Tanto é que os irmãos, diz o texto de Atos, mais nobres do que os de Tessalônica, o tiraram de lá, porque a situação estava complicada. E ele foi então para Bereia. Por isso, muitas igrejas por este mundo afora têm a classe dos bereanos, assim chamada porque são aqueles que estão estudando a palavra do Senhor. Ao proibir Paulo, Silas e Lucas de pregar na Ásia Menor, mas de torná-los agora pregadores da Macedônia, o que é que o Espírito Santo tinha em mente naquela época que hoje é que nós entendemos? Ele tinha a Europa na sua mente. Ele tinha também a Ásia na sua mente. Ele tinha as Américas na sua mente.
Ele tinha o Brasil na sua mente, era a estratégia dele. O Evangelho veio da Europa para as Américas e dentro das Américas veio para o Brasil e através do Brasil está hoje em 97 países do mundo. Além de outras grandes forças missionárias neste mundo. Eu vejo o Espírito Santo em Atos capítulo 8, tirando Filipe do grande avivamento que estava acontecendo ali. Notem bem, o homem está pregando a palavra, com poder, há conversões, há milagres, o Espírito Santo atuando, e de repente o Espírito Santo pega Filipe e diz: olha, eu quero que você vá lá para o deserto, na estrada que vai para Gaza. Mas quem vai fazer uma coisa dessa? Você vai tirar um homem como esse? Pelo contrário, você vai deixá-lo ali, vai sustentá-lo ali. Esse homem não pode sair daqui. Um homem como este não pode sair daqui. O Espírito Santo vai, pega e tira dali. Manda lá para o sul. E diz o texto bíblico, para uma estrada que estava deserta. Mas eis que, senão quando, lá vem alguém na estrada. É o ministro da fazenda da rainha Candace da Etiópia. 2 solitários. De um lado, Filipe, que o Espírito Santo levou lá para o deserto. Tirou Filipe daquele grande avivamento espiritual e colocou no deserto. Mas o Espírito Santo já sabia que na direção dele estava vindo o ministro da fazenda da rainha da Etiópia. E mais, na sua carruagem ele estava lendo a palavra. E o Espírito Santo não apenas diz: Filipe, vai para lá, mas também diz: chega no carro. Ele foi chegando. A gente vê como as palavras têm sentido assim, extraordinário de geração em geração, né? Na língua portuguesa, chegar sempre representou, significou o quê? Chegar. Mas hoje, gente, eu estou chegando, é o mesmo que dizer, eu estou saindo. Espera aí, o que é isso? Mas é do idioma, não é verdade? Chega, aproxima-te deste carro. E aí, então, o homem de Deus chega e pergunta àquele ministro da fazenda: você entende o que você está lendo? Ele diz: mas como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Usado poderosamente pelo Espírito Santo, a palavra é aberta. E quando chegam a um momento onde havia água, aquele ministro da fazenda, aquela autoridade, pergunta: eis aqui água. O que é que impede que eu seja batizado? E a resposta de Filipe foi simples, ele não complicou. Já viram isso? Ele não complicou. Não, primeiro você tem que entrar numa classe de doutrinamento, hein, gente? Não, mas não, tem que entrar. E eu sou a favor da classe, hein? Eu só estou dizendo o que aconteceu naquele momento. A resposta foi simples. É lícito se você crê de todo o coração. Eu creio que o Cristo de Deus, o Messias, é o Senhor e Salvador do mundo. Eu creio nisso. Ambos desceram a água. Filipe batizou aquele eunuco. E depois o eunuco seguiu o seu caminho. E a palavra diz que o Espírito levou agora Filipe para outros lugares. Não voltou para onde ele estava, já foi para outros lugares. Então, naquele momento, não apenas a Europa, e através da Europa as Américas, estavam na grande estratégia do Espírito Santo, mas a África também.
Irmãos, hoje, os batistas na África são o maior grupo de batistas, exceto nos Estados Unidos. O maior grupo. A Nigéria tem a maior convenção batista de toda a África. Maior que a própria Convenção Batista Brasileira. Começou quando? Eu não estou preocupado com a história, estou preocupado com Atos. Começou lá, na obediência de Filipe, à atuação do Espírito Santo. Sai daqui e vai para o deserto. Ele foi para o deserto e o Espírito Santo ganhou um continente. É por isso que a igreja é vitoriosa, porque ela obedece à liderança vitoriosa do Espírito Santo. Há alguns anos eu estava na Sérvia, participando de um evento da Aliança Batista Mundial com os batistas de várias áreas da Macedônia. Uma beleza. E o representante dos batistas da Macedônia veio dar o seu relatório. E ele trouxe várias fotos e as projetou. E havia um grupo de irmãos que iriam ser batizados, todos eles com aquela beca bonita, beca branca. Uma cruz vermelha aqui no meio. E embaixo da cruz vermelha estava a frase: eu creio. Eu fiquei tão arrepiado, como eu estou agora de novo, lembrando daquela cena. Porque naquele momento que eu vi aqueles irmãos da Macedônia, que seriam batizados, e aquela frase, eu creio, eu me lembrei de Atos 16, quando o Espírito Santo disse: Paulo, Timóteo, Lucas, vocês vão para a Macedônia. E eu, 20 séculos depois, estava vendo Atos 16 diante dos meus olhos. Aquele era um grupo de batizandos da Macedônia. Eu creio. Como diz o pastor Naldo, isso mesmo, né? É isso mesmo. O Espírito Santo tem a sua estratégia para a igreja dele e tem a estratégia dele para você, meu irmão, e para você, minha irmã. Então pergunte ao Espírito Santo: Senhor, qual estratégia que tens para mim, como teu filho, tua filha? O Senhor Jesus diz que a obra do Espírito Santo é glorificá-lo. Então, Senhor, como o Espírito pode me glorificar-te na minha vida? Como eu posso ser a expressão para que o teu nome seja glorificado através de mim? É isso aí. Somente isto. Senhor, nós te bendizemos, porque o teu Espírito veio glorificar-te. Nós te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito faz da tua igreja uma igreja vitoriosa em todo o mundo. As perseguições existem, sempre existirão. As pressões existem, sempre existirão. Os desencontros acontecem, sempre acontecerão. As tristezas surgem, sempre surgirão. Mas a alegria também ocorre, sempre ocorrerá. O entusiasmo vem, sempre virá. Porque a tua igreja, Senhor, é conduzida pelo teu Espírito Santo. Por isso ela é uma igreja vitoriosa. E neste caso específico, Senhor, da primeira igreja batista de Manaus, ela é uma igreja vitoriosa,
porque ela tem uma mensagem vitoriosa. Ela proclama Jesus crucificado, que é o teu poder e a tua sabedoria. A primeira igreja batista de Manaus é uma igreja vitoriosa, porque ela obedece à liderança do Espírito Santo, que é vitorioso. Liderança na transformação de vidas no poder do Evangelho. Vitorioso é o Espírito Santo na edificação de cada um que se aproxima da cruz e recebe Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Senhor, faz de nós crentes obedientes ao Espírito Santo. E que esta igreja vitoriosa assim continue, para a tua honra, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém.